Olá pessoal, sejam bem-vindos, né? Estamos aí numa nova forma de ensinar e aprender, não é isso? Dando continuidade ao que nós já trabalhamos na disciplina, hoje nós vamos falar sobre a construção do cronograma de trabalho, que é uma das partes que faltou lá no nosso projeto de pesquisa, que é basicamente o capítulo 1 que vocês vão ter que entregar nessa primeira entrega, ok? Então vamos lá, essa é a nossa nona aula, construção do cronograma de trabalho. Vamos lá. Bom, antes de começar propriamente dita a nossa aula, que seria sobre cronograma, não é isso? Então nós vamos fazer primeiro então uma revisão do que nós já vimos. Nós iniciamos lá então com o nome do projeto, o título, o tema, né? Em seguida, nós vimos que deveríamos escrever uma introdução, uma contextualização. Começamos com uma apresentação do tema. É importante que todo trabalho, né, trabalho científico, inicialmente tenha o cuidado de delimitar e localizar o tema no tempo e no espaço, definindo-o com clareza e situando em um momento histórico e cultural. Se possível, também é válido fazê-lo de modo mais criativo, ao passo que você consegue então prender a atenção do leitor, provocando-lhe motivação e curiosidade para continuar a leitura. Isso é basicamente introdução, ou seja, vocês vão construir esse texto e em seguida vocês vão finalizar essa introdução com um problema de pesquisa. É importante, né, estabelecer qual é o problema que se deseja investigar, ou seja, ao definir o problema, determina-se o que interessa e o que não interessa ao pesquisador, em função do seu objetivo. Segundo duas pesquisadoras, né, Lacatos e Marconi, o problema é uma dificuldade teórica ou prática no conhecimento de alguma coisa de real importância para a qual se deseja encontrar uma solução. Bem, uma vez que você definiu o problema, seria conveniente, não é obrigatório, né? Mas a gente recomenda que exista ali pelo menos um parágrafo com possíveis soluções a esse problema. A isso nós chamamos de hipótese. Então, a hipótese é uma suposta resposta para a resolução do problema de pesquisa. A hipótese sugere, então, explicações para os fatos e elas podem ser verdadeiras ou falsas. É com o decorrer da pesquisa que você efetivamente vai validar isso. Em seguida, né, existem alguns autores que fazem uma alteração aqui, ou seja, colocam os objetivos e depois a justificativa, ou então a justificativa e os objetivos. Nós colocamos nessa ordem, mas aí você vai ter que ver com o seu orientador especificamente qual é a ordem que ele deseja, qual a ordem que ele acha mais conveniente. Em todo caso, vamos falar das duas. Então, a justificativa é a explicação da relevância científica, social, econômica, enfim, em alguma área de estudo, ou mais de uma área de estudo em si, o que você efetivamente vai ter de relevante no seu trabalho. A justificativa, então, vai consistir na apresentação das razões pelas quais se busca realizar tal pesquisa. Na mesma linha, né, os objetivos devem então ser também descritos e eles são formulados, devem ser formulados, né, de forma clara e precisa, atentando-se que os verbos devem ser no infinitivo. O infinitivo are, e or dá a noção de ação, né? É importante que o significado do verbo não seja ambíguo ou passível de diferentes interpretações. Tem que ser muito objetivo aí. Tem que ter uma relação com um problema de pesquisa e
basicamente, os objetivos são divididos em objetivo geral e objetivo ou objetivos específicos, né? O objetivo geral, ele vai dar uma visão mais ampla sobre o que se deve ou o que se deseja, né, pesquisar e aponta aonde o autor deseja chegar com os seus estudos. Já os objetivos específicos, eles têm uma ideia de aprofundar as intenções expressas no objetivo geral. Portanto, nessa parte, o autor deve expor suas metas para se chegar ao objetivo geral. As metas aqui vão consistir em várias etapas que devem ser realizadas para que se consiga alcançar o resultado desejado. Em seguida, né, é conveniente colocar lá a metodologia. O item metodologia deve responder com relação à forma que vai ser realizada a pesquisa, o seguinte: o como, com que, onde e quando vai ser realizada. Então, nessa primeira parte do trabalho, a metodologia deve ser redigida com verbos essencialmente no futuro, ou seja, como se pretende fazer, pois inclui a explicação de todos os procedimentos que se supõem necessários para a execução da pesquisa. Em termos gerais, né, é bom vocês recorrerem lá à aula, existem vários vídeos explicando isso daí, é uma parte que geralmente gera muitas dúvidas. Vão se destacar o método, ou seja, a explicação da opção pela metodologia e do delineamento de estudos. Vocês vão também colocar, caso seja uma pesquisa que envolva pessoas ou então indivíduos, etc., a amostra, indivíduos, seres, ou seja, o que for, objetos, né? A amostra que vocês vão trabalhar, os procedimentos que vocês vão utilizar para fazer a coleta de dados, bem como o plano que vocês vão utilizar depois para fazer a análise dos dados. E se vocês observarem, né, a última pergunta que nós falamos aí se refere ao quando, né? E esse quando, basicamente, é o tema da nossa aula de hoje, né, que é sobre cronograma. Também nós já falamos sobre referencial teórico, né, que vai ser basicamente um aprofundamento das linhas teóricas e que vão justificar efetivamente os seus procedimentos logo em seguida, ok? Vamos lá então? Apenas para a gente finalizar, na próxima aula nós vamos ver a estrutura da monografia, né? Que vai dar uma ideia geral do capítulo 1. Então, o capítulo 1 é toda essa parte aí que vocês estão vendo achuriada, ou seja, envolvida aí, ok? Então, o cronograma de trabalho, né, do projeto é um plano de distribuição das diferentes etapas de sua execução, basicamente em períodos de tempo verdadeiros. O que significa isso? Você não pode colocar qualquer tempo. Você vai ter que utilizar coisas reais, né, no nosso dia a dia, como os dias, semanas, meses, né, semestres e assim por diante. Serve basicamente a diferentes propósitos, permite verificar se o pesquisador tem conhecimento consistente acerca das etapas que deverá percorrer para executar o projeto que planejou e do período de tempo que deve ou deverá, né, despender. Serve também para organizar e distribuir racionalmente em suas etapas o tempo disponível para a execução da pesquisa. Em termos práticos, né, vocês vão ter que fazer basicamente um quadro onde vocês vão relacionar desse lado aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo usar aqui uma caneta, isso. Então, desse lado aqui, olha só, vocês vão ter que dizer quais são as suas atividades, né, as principais atividades do projeto, relacionando aqui as atividades, e desse outro lado aqui, vocês vão utilizar aquela noção de tempo que nós falamos, tempos reais. Então, o 2, o 3 aqui podem ser dias, podem ser semanas, podem ser meses, no caso aqui são meses, né? Então,
o tempo que vai ser gasto para cada tarefa. Notem que existem tarefas que podem ser feitas concomitantemente, né? Ou seja, você está fazendo a leitura bibliográfica, né? Mas ao mesmo tempo pode também já ter disparado um questionário e começando a coleta de dados, né? Então, basicamente isso que vocês vão preparar, colocando aqui então as principais atividades. Isso é muito prudente que vocês façam ouvindo seus orientadores, né, o seu orientador especificamente, orientadora, a respeito de quais são as principais atividades que devem ser realizadas. E notem, né, vocês devem colocar tanto a que vocês já fizeram nesse semestre, quanto as que vocês vão realizar. E isso que é muito importante, porque é isso que um dos itens que vão ser analisados vai ser basicamente o que você espera realizar no próximo semestre, ou seja, em PTI 2, ok? Tem também uma outra forma, né, de fazer, né, uma forminha mais bonita aqui, utilizando Excel ou então qualquer outro software de gestão de projeto. Tem um vídeo que eu postei no material da aula, no post, né, da aula, no blog que nós colocamos as informações da aula, tem um vídeo explicando como que você, a partir do Excel, faz, né, um gráfico bonito aqui, como esse daqui que está sendo mostrado à direita aqui. Ok? Vocês podem fazer assim, mas a princípio aquele primeiro que nós mostramos é plenamente suficiente. Ok? Bem, pessoal, é isso. Nós, então, trabalhamos essa construção do cronograma de trabalho e fechamos assim o capítulo introdutório, o capítulo número 1 do projeto de TI 1, ok? Então, na próxima aula, nós fazemos uma recapitulação geral dessa primeira parte e é isso aí. Um grande abraço, tchau!